Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Clima. Sejam bem-vindos a todos aí. Michele, seja bem-vinda. Me mande o convite aqui, por favor, para eu autorizar a sua entrada. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Michele, já te aceitei aqui. Boa noite. Graci, tudo bem? Estamos conectados Oi, agora. Tudo bem, boa Michele? noite, Boa noite. Tudo Graci. jóia. Tudo Bem, bem, Graci? Kleber Martins também, seja bem-vindo. Kleber. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live hoje para falar aqui, desvendar mais um mistério do RH. Agradeço a presença de todos aí. Vamos já aproveitar, mandar o aviãozinho para todo mundo, né? E quero agradecer a sua presença aí também, Michele, por estar aqui com a gente hoje de novo, conversando aqui com a gente, trazendo mais esse mistério a ser desvendado, né? E hoje aqui vamos falar qual é o mistério de hoje, Michele? O mistério tão aguardado por todos. Você quer falar ou eu Vamos, falo? você que sabe, você que manda. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Na quarta-feira, infelizmente, eu não consegui fazer, mas a gente programa aí para a próxima semana, vai dar tudo certo e vamos continuar hoje, essa semana, esse mistério. Mas pode falar aí você. Sim, sim. Bom, na segunda-feira, né, a gente falou sobre a entrevista, né? O que o gestor, como é que ele entrevista, o que ele vai fazer, o apoio que o RH dá, né, para o gestor, como definir o perfil do candidato e tal. E hoje a gente vai falar bastante, não vou dizer um pouquinho, mas a gente vai falar bastante sobre o candidato em si. Então, o mistério a ser desvendado hoje é o candidato, Michele. O que você tem a me dizer? Como que a gente pode começar a abordar esse assunto aí para falar para o pessoal um pouquinho sobre o candidato? Bom, Mari, tem vários tipos aí de candidatos, né? Eu até selecionei alguns, assim, mais comuns, pela minha experiência, pela experiência aí com a minha equipe, e equipes que eu já participei também, né? Porque assim, a entrevista, ela é o grande momento da venda desse candidato. É onde ele se vende, a oportunidade que ele tem de vender a sua imagem, né? Vender quem ele é, o seu produto. O produto é ele, né? E aí, nós, como entrevistadores, do outro lado aí da mesa, falando assim, né? Nós, tanto pessoas de RH, quanto as pessoas que são donos de empresas, entrevistadores, supervisores, tá? Aqui com a gente também alguns supervisores que eu conheço. E aí, essas pessoas também entrevistam. Também tem essa responsabilidade, ela não é só do RH. No momento da decisão, que vai ser a nossa última live, onde a gente vai falar de decidir, a gente vai compartilhar todas as decisões com ele, né? Então, assim, tem alguns tipos aí de candidatos, né? Até para ver como que, onde nós nos colocamos como candidatos, quando a gente está procurando um emprego também, né? Qual lugar que a gente se coloca. Então, tem alguns deles que eu separei aqui, que é, por exemplo, aquele candidato que não sabe se vender, né? Então, é aquele candidato que ele é excelente, ele tem um currículo assim maravilhoso, estudioso, boas formações, crescimentos dele na empresa, tem um plano de carreira aí sólido. Porém, no momento que ele chega para a entrevista, ele não consegue falar quem ele é, né? Ele não consegue vender a sua imagem ali para o entrevistador, né? Então, isso pode ser trabalhado? Pode ser trabalhado. Inclusive, nós, como RH, o meu trabalho como psicólogo, eu ajudo as pessoas a falar assim, poxa, como que você consegue se vender, né? Como que você consegue vender a sua imagem? Tem vários treinamentos de entrevistas que ele pode desenvolver essa habilidade, sim. Porque todos os candidatos, eles acabam ficando nervosos, porque a entrevista é um momento de avaliação, né, De Mari? É um momento tensão, que né? nossa, de tensão por si só. Por isso que é muito importante nós, como entrevistadores, deixar esse momento mais leve, mais tranquilo, né? Mas, independente se o entrevistador deixa esse momento mais relaxado, mais tranquilo, que é uma cartada do entrevistador, deixar esse momento mais tranquilo para que a gente absorva o melhor do candidato, embora isso aconteça, tem aquele que, infelizmente, não consegue, né?
Então, é um trabalho muito grande do entrevistador, com muita técnica, ir a fundo e realmente descobrir o potencial que ele tem. Então, esse é um primeiro aí tipo de candidato, Mari. É aquele que não consegue se vender, mas tem várias dicas, tem vários treinos de entrevista onde ele pode desenvolver essa habilidade de se vender. Aí, se o pessoal quiser mandar pergunta também, né, quem está aí na live, mas é uma pena. Tem muitas pessoas que me procuram e falam, Michele, olha o meu currículo. Eu falo, nossa, o seu currículo é muito bom, né? Palavras-chave são importantes na hora de você buscar, na hora de você colocar o seu currículo. A estética do currículo é importante também. Mas a entrevista, né, ali ele consegue chegar até ali e aí ele não passa. Então, realmente, tem muitas dificuldades dele nesse momento. Infelizmente, tem. E, assim, se o entrevistador não utiliza de boas técnicas, ele está perdendo um excelente candidato. Então, é um ótimo candidato que eu não consegui extrair dele, porque ele não conseguiu se vender, mas a minha habilidade como entrevistador, eu posso desvendar um pouco esse mistério dele aí e descobrir que, poxa, ele é um bom candidato, mas ele não está conseguindo mostrar para mim que ele é. E aí a gente vai descobrindo através de perguntas, perguntas mais focadas, perguntas, como a gente falou na primeira, perguntas abertas para falar assim, poxa, eu vi aqui no seu currículo que você ganhou prêmios, que você foi promovido. Fala um pouco mais sobre isso, como isso aconteceu? E aí você abre a porta para ele poder entrar. Então, vai muito da nossa estratégia e também para aqueles que têm essa dificuldade de tentar desenvolver nisso também, né? Ah, entendi. Então, assim, porque eu fiquei pensando, né? O candidato tá ali nervoso, né? Às vezes, eu falo isso principalmente, eu acredito que muita gente se identifica, assim, no primeiro emprego, sabe? Que você tá ali cru, você nem sabe o que é isso tudo que você acabou de falar. Com o tempo, a gente acaba adquirindo essa habilidade, né? Mas, assim, a primeira entrevista, acredito eu, que seja sempre aquela lástima, porque a gente tá ali sem saber se apresentar em absolutamente nada, né? Então, o gestor, ele tem que ter esse feeling de conseguir identificar que, apesar do nosso nervosismo, a gente tem algo a oferecer para a empresa. E eu queria te perguntar, assim, além das perguntas, né, algumas técnicas que o gestor pode buscar para... Desculpa, eu estava só olhando aqui, tem algumas técnicas que ele pode buscar para tentar extrair desse candidato, fazer com que ele se sinta mais à vontade, fale um pouco mais, né? Mais técnicas, quais são, onde ele pode buscar isso, né? Existe treinamento, como é que funciona isso? Sim, tem um treinamento também de técnicas de entrevista, onde eu aprofundo mais sobre isso, mas tem algumas dicas sim. Como eu falei na primeira, né, você deixar esse campo relaxado para que o candidato consiga ser ele. E tem uma questão, assim, que a gente tem que tentar se desprender um pouquinho do papel, Mari. Às vezes a gente fica escrevendo muito na entrevista, de cabeça muito, muito baixa, acaba deixando ele também constrangido no sentido, assim, poxa, o que será que ela está anotando? Né? Será que o que eu falei foi um ponto negativo para ela anotar ou para ele anotar, né? Então, nada como aquele olhar mais genuíno, sabe? Aquele olhar que te mostra interesse pela pessoa. Isso deixa você mais à vontade. Pensa você conversar com uma pessoa que está olhando para o celular, está olhando para o papel, né? A gente falou da primeira, né? Jamais você ficar com o celular ali, porque você tira a atenção do entrevistado, tira a sua própria atenção, né? Então é olho no olho, você falar, poxa, me fala aí, começa abrindo, né? Me fala um pouquinho sobre você, e oferece uma água, oferece um café, né? Tem muitas pessoas, assim, existe que a portaria da empresa é longe até a sala de entrevista, vai caminhando, vai batendo um papo, a pessoa já vai se soltando. E para o candidato, nada como você fazer aquela respiração bem, né, relaxante, bem profunda, né? A famosa técnica da respiração é importante, mas e você começar a deixa ele falar, mas lembrando que, aí entra um outro perfil de candidato, né? Lembrando que quem domina a entrevista é você, né? Quem domina a entrevista é sempre você. Então, existe a técnica de você deixar o candidato relaxado, né? Existem diversas ferramentas, Mária, tem muitos testes psicológicos. Eu gosto muito também de aplicar testes situacionais. Então, você colocar o candidato dentro de uma situação e verificar como ele reage.
Existe uma outra ferramenta também dentro de uma formação que eu fiz em psicodrama, que chama dramatização, onde você usa uma técnica de dramatização, você dramatiza o papel de um cliente, você dramatiza o papel de uma pessoa, um liderado ali da equipe, o papel de um diretor, para ver como ele reage diante daquela situação, você coloca ele naquela cena real ali na situação, mas existem algumas etapas de aquecimento para isso, né? Isso também eu posso aprimorar aí num curso. Mas a gente, como RH, sempre preparar mesmo o nosso supervisor para que ele dá alguns roteiros, algumas perguntas chaves para ele, né, também. Esses dias mesmo eu estava conversando com um supervisor, né, e eu percebi que a entrevista dele foi muito rápida, durou 7 minutos. Eu contei no relógio. Aí eu falei, nossa, mas que entrevista foi essa, né? Entrevista Aí fora de ele falou caixa. assim, eu falei, mas foi só um café, né? Aí ele falou assim, não, foi rápida, porque ali eu já senti como ele é. Detalhe, foi online, tudo bem. A entrevista online hoje, ela é comum, a gente sente muito, a gente aprova, reprova no online. A gente entrou nessa era e tem funcionado muito bem. Mas eu achei estranho o tempo, né, Mari? E aí eu comecei a prestar, estava numa sala ao lado, eu comecei a prestar atenção. Que, na verdade, na entrevista dele, e eu só ouvia a voz dele. Eu não ouvia a voz do candidato. Aí eu falei para ele, nossa, quem fala mais, o candidato ou o entrevistador? Né? Aí ele falou, ah, eu já senti que ele era bom. Eu falei, nossa, mas eu não ouvia a voz dele. Foi uma, Eu foi uma falei, coisa que extraterrestre, feeling! assim, foi uma coisa meio holística a entrevista, né? Foi forças ocultas que disseram para o entrevistador, para o gestor, que o entrevistado era bom, então. Exatamente, foi bem oculto mesmo. E aí eu falei, meu Deus, que feeling, né? Porque tudo bem ele confiar no RH para que a gente entregue um melhor candidato, mas o nosso olhar é muito comportamental. Aí a gente confia nele para a entrevista técnica, né? Que é a nossa área de manutenção. E na E entrevista você. técnica, Oh, perdão, pode falar. não, pode falar. Na entrevista técnica, na verdade, uma dica que eu dei para ele aí, ele perguntou para o rapaz: você sabe trocar um compressor? O rapaz falou: sei. Ah, tá aprovado. Aí eu falei: mas É, como você sabe que ele sabe? Porque eu também posso falar que eu vou falar que eu sei tudo para eu passar na entrevista, né? E aí ele falou: não, eu já senti que ele sabe. entendi. Então, Realmente foi. não tem, não transmite confiança nenhuma esse tipo de entrevista. Então, uma dica que eu dou, assim, gente, pergunte como ele faz. Ah, tá, você me falou que sabe. Essa questão é importante. Então, me explica como você faz essa troca. Porque quando ele falar o passo a passo, você que tem esse conhecimento técnico, você vai saber se ele está fazendo o passo correto, se ele fez o procedimento certo ou não, e ali dentro da resposta dele, ele vai questionar, tá, mas e se isso acontecer? Se esse fio soltar, se isso aqui não tiver o parafuso X, você vai colocando problemas e situações para você descobrir se realmente ele sabe. Né? O sim ou não do candidato não te diz nada. Né? Inclusive, numa situação como essa, caso, eu acredito, né? Entendo que caso o gestor não possa, que às vezes você não tem ali disponível, como você deu o exemplo, você não tem um compressor ali para você pôr em cima da mesa e falar pro cara, ó, isso é isso, aquilo é aquilo, como é que faz, como é que não faz. Mas o cara pode elaborar uma prova técnica, né? E aplicar essa prova e ver para poder confirmar se o candidato realmente sabe também em que nível ele sabe, né? Porque às vezes até o cara sabe, mas não tive de conhecimento. Mas até bem, isso mesmo, até bem lembrado. Ele me falou assim: ah, Michelle, eu tenho que aplicar um teste prático. Eu falei, tá, mas a gente não tem esse recurso aqui de um teste prático agora, né? Tanto é que ele era de outro estado e tudo mais. Aí ele falou assim, e tem a prova técnica, Mari. Nós temos também a provinha técnica, que é uma ferramenta importante, porque em cima da prova técnica você faz as perguntas. Poxa, ele errou nessa. Então, porque às vezes a pessoa erra numa questão técnica, mas às vezes ele é tão bom na prática que na teoria ele pode confundir, né? Então a gente sempre reforça isso. Olha, na sua pergunta técnica, no teste técnico, avalia, porque de repente, quando você perguntar, pode ser que ele saiba, mas na hora de responder ele se confundiu. Então, usar os testes técnicos como ferramentas é super importante isso que você falou. Algo que, Precisa, é uma mais. agora que você foi falando, ó, a Silvia mandou aqui um beijo, deixa eu ver. Não aparece.
A Olivia está Olivia. assistindo. E Olivia tá assim. Ah, tá, legal. Que Obrigada, viu, bom, gente, pela Silvia. presença aqui, por todos que estão aí. Renata, não sei se você está aí na live ainda, minha colega aí, minha amiga dos tempos da Legal. infância, também tá aqui, estava aqui, né, pelo menos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de todos vocês. Aí podem mandar perguntas que a gente responde, aquilo que a gente não souber, a gente vai pular, não tem problema, e vamos para a próxima. A gente pergunta para alguém. Mas, Legal, as minhas Kelly, amigas. eu ia te falar o seguinte, às vezes a pessoa pode até responder uma prova, ela sabe daquilo que ela vai falar, mas às vezes ali pelo nervosismo, por uma série de situações, ela pode acabar respondendo errado, mas também não significa que ela não saiba, né? Então, assim, Isso, tem mecanismos para a exatamente. gente tentar avaliar isso, de algo do tipo, a pessoa errou por uma questão do nervosismo, e não exatamente porque ela não saiba, né? Eu acho que tem coisas que não tem como o cara fazer e não saber, né? Mas eu acredito que também existam erros e falhas por conta de uma situação ali emocional da pessoa, né? Tanto é, exatamente, isso que você falou é muito importante, porque assim, dificilmente a gente reprova um candidato pela prova que ele faz. A gente dá a prova para ter um parâmetro. E aí a gente sempre fala para eles assim: olha, se você não sabe responder essa prova, deixa em branco, não tem problema, é só para a gente medir ali o teu conhecimento. Porque quando você vai para encaminha assim, a entrevista, ela é a ferramenta principal e fundamental. Os testes, eles são complementos para confirmar algumas situações, algumas questões. Então, assim, você vê que essa pessoa tem bastante bagagem, bastante experiência, às vezes, como eu falei, é uma pessoa muito de campo, muito técnica. E aí, muito técnica, é o que eu digo, operacional, né? Não muito técnica no sentido intelectual de cursos. Mas, poxa, ele me atende, ele tem os conhecimentos exigidos pelo meu gestor e tudo mais. Aí, ele não foi tão bem na prova. Eu passo ele do mesmo jeito à frente e converso com o supervisor. E aí, na entrevista com o supervisor, ele até passa. Ele fala, Michele, realmente, ele foi bem comigo. Ele conseguiu responder as questões que eu precisava. Então, a prova tem o que você falou também do campo. A gente tem um campo tenso e um campo relaxado. O campo relaxado, você consegue ensaiar melhor, você consegue ser melhor quem você é. No campo tenso, você trava, e é onde o famoso branco acontece, né? Sabe quando você se prepara para fazer uma prova, chega na hora da prova, você fala, deu branco? É onde o campo tenso vem, e aí todo o seu conhecimento parece que cria realmente um bloqueio ali, e você não consegue responder o básico. Aí você chega em casa e fala, nossa, aquela pergunta era essa resposta, eu não soube É colocar, não tipo soube assim, a hora que responder. você pensa, nossa, que coisa idiota, eu sou uma anta, eu não sei fazer isso, você até se põe a pensar, será que eu realmente sei o que eu estou dizendo que eu sei fazer, né? Dá uma síndrome deve dar uma questão ali, uma síndrome do impostor ali, num pequeno momento, você pensa, nossa, que lástima. É verdade, vem a síndrome do impostor aí no Ai, meio. E aí a caramba. gente acaba realmente se sabotando ali. Por isso é tão importante esse nosso papel de selecionar, de escolher pessoas. Ele é tão importante e de grande responsabilidade. Tem amigas minhas aí de RH que estão aí na live, elas compartilham comigo ou já compartilharam, sabem muito bem disso, né? Às vezes a gente toma uma decisão, a gente saber que essa pessoa, poxa, era um excelente candidato, será que eu tomei a decisão correta? Né? Será que eu fiz as perguntas para tentar realmente descobrir quem ele é de verdade? Será que eu soube direcionar? É de grande importância isso, né, Mari? Por isso que a gente tem que estar munido de todas essas ferramentas, treinar essas perguntas, essas questões, para que no fim a gente tome a melhor decisão, né? E tocando num assunto importante que você falou, será que eu selecionei o candidato errado? E aí a gente toca num ponto importantíssimo. O candidato me enganou. Ele falou, vou dizer assim, ele me falou uma inverdade. E agora, o que que eu faço? Como que eu pego esse candidato? Como eu identifico isso? O que que a gente pode Sim, passar aí, pessoal? e entra mais um perfil do candidato aí, que a gente classifica, eu até brincava com as meninas que trabalhavam e trabalham comigo, que a gente fala que é o perfil pavão, sabe? Aquele pavãozão. Ele chega, ele domina a entrevista, ele entra de um jeito ali na entrevista que ele toma o território, né? Ele mostra. A Ale participando. Oi, Ale. E aí ele acaba
dominando a entrevista. E esse é um perfil bem perigoso, viu, Mário? Esse é um perfil enganoso, que entra dentro do que você falou aí. Por quê? Porque, assim, sabe aquele candidato que te encanta? Ele estudou tudo sobre a empresa, ele estudou até o seu perfil no LinkedIn, ele sabe quem você é, ele sabe as empresas que você passou, ele sabe a sua formação, ele sabe as lives que você fez, ele te viu no Instagram, ele Você sabe tudo pensa, sobre esse é o você. candidato perfeito para mim. Como eu não achei ele antes, né? Exata, você fica assim com o olho brilhando, encantada. Aí ele fala, nossa, achei o candidato. Ele dominou você, ele te atrai de um jeito, te encanta de um jeito que o que acontece? O entrevistador entra num encanto, no canto da sereia, aí, né? Entra totalmente encantado e ele acaba não fazendo as perguntas que ele se planejou para fazer e ele até esquece do perfil da vaga que ele foi contratado para trabalhar. Por quê? Ele fala, não, esse é o candidato perfeito. Nossa, ele é muito educado, ele chegou no horário. Ele fala tudo o que você quer ouvir, porque ele ensaiou demais. Ele é o Ele famoso ensaiou demais. embuste, né? Como a gente costuma dizer por aí. O embuste. Isso mesmo. Chega e tchum! E aí te encanta. E aí o que acontece? Você esquece. E aí quando você vai ver realmente, quando ele começa, aí você fala, nossa, eu não percebi. Ele tinha, ele tem esse perfil, mas é porque ele estava blindando você de fazer perguntas. Ele não quer, no fundo, ele quer esconder quem ele é. Então ele coloca aquele personagem ali para esconder, para mascarar, porque se você vai a fundo, conhecendo ele, pode ser que ele tenha coisas aí, né? Questões que ele não quer que você saiba. Então ele faz isso para esconder e você cai no canto da sereia aí e acaba não conhecendo, não desenhando e traçando o perfil que ele tem. E deixa eu te perguntar, assim, quais mecanismos, né? Existe um método para o entrevistador conseguir pegar, sacar que o cara tá ali, né? Tentando te ludibriar, né? Porque às vezes é normal, né? Tem gente que é encantadora mesmo e pega a gente ali, o cara começa num papo, quando você vê, você já, claro, é você. Tomando café já com ele. É. Pois é. Então, ô Mari, isso a experiência vai mostrando muito pra gente, assim, né? Então, assim, você já percebe que ele veio todo, né, cheio desse perfil. Então, você sempre tem que estar muito concentrado na sua entrevista. A concentração e a rédea ali da entrevista é sua. Então, o primeiro passo, né, a primeira dica que eu dou é: o domínio é seu. Então, se ele começar a falar de. É lógico que, lembrando, o entrevistado fala mais que o entrevistador. É óbvio, porque a gente vai fazer pergunta aberta ele vai falar. Mas isso não significa que o domínio é dele. O domínio é seu. Você tem o seu norte ali, você tem que saber onde você está. Então, é aquela escuta totalmente concentrada nele, ativa, né? Então, com isso, se ele começa, porque você começa a perguntar algo para ele, aí ele começa a viajar, contar todas as histórias de sucesso para ele, mas você perguntou de um fracasso. Entende? Por exemplo. E aí ele vai indo para um caminho que você até esquece o que você perguntou. Então, essa é uma dica, assim, não esquece o que você perguntou. E aí você volta e fala para ele, então, fulano, você não respondeu o que eu te perguntei. E sobre isso? Como que é para você? E aí viaja, aí você fala, vamos voltar? Vamos voltar para cá agora. Agora a gente está falando das suas experiências. Eu queria saber dessa experiência aqui, dessa empresa. Você pode me falar disso que eu estou, né, te questionando aqui? Sempre voltando, porque ele vai querer viajar para o lugar que ele quer que você vá. Mas quem tem que ir é você. Você que tem que levar, né? Eu lembro de uma situação que estava eu e uma colega minha de trabalho, nós fazíamos algumas entrevistas juntas, que ela estava desenvolvendo as entrevistas. E aí ela teve uma candidata que nós entrevistamos que o tempo todo ela escondia o que nós perguntávamos. O tempo todo. Assim, tudo que a gente perguntava, ela falava outra coisa. Tudo que a gente perguntava, e ela não respondia. Em nenhum momento ela respondeu o que a gente perguntou. E aí, assim, eu preciso ficar 2 horas ali para saber? Não, então assim, ela não respondeu, eu não sei a resposta, mas eu já tenho o perfil. Ela esconde, ela está escondendo algo que é importante que a gente soubesse no momento da entrevista, então não vou conseguir aprovar. Eu dei várias oportunidades para ela mostrar. Ela esconde, 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 mas eu saquei que ela escondeu. Né? Então, a sua experiência ali vai mostrando que ela está escondendo. Então, pronto, está respondido. Não precisa ficar 2 horas para saber mais, né? E aí eu te pergunto assim, né? O candidato ali, ele é. Ele encanta, ele te encanta, né? Ele esconde as coisas.
E assim, isso está diretamente relacionado ao fato de ele ser um bom funcionário, não? Isso realmente mostra que ele seria uma peça não muito bacana para você ter no jogo ali, no trabalho. Realmente, eu posso dizer que a pessoa não é adequada, não existe salvação, acho que a palavra é uma palavra muito pesada, né? Dizer. Mas existe uma maneira de posicionar essa pessoa em algum lugar? Ela pode ser estratégica para alguma coisa ou realmente ela tem que ser descartada? Como é que funciona isso? Então, primeiro que assim, você pode, ele pode ter esse perfil e você pode trazer ele vir responder, mas você vai ver, existem duas questões, né? Vamos organizar. Então, assim, ele pode ter todo esse perfil encantador e no momento que você traz isso para o foco, ele volta e ele fala, poxa, entendi o que você quer, mas isso é dele, você sabe que isso é uma característica dele, ele é uma pessoa que gosta de encantar. Aí você vai olhar qual o perfil da sua vaga. Lembra que a gente falou na primeira, o perfil fiel ao perfil da vaga. O perfil da minha vaga é um vendedor. Perfeito. Ele me encantou, ele me trouxe. Ele está aprovado. Agora, assim, ele é um vendedor que traz resultado, porque ele pode falar, vender tudo, falar que vende tudo, e no fundo, ele não trouxe. Qual o resultado que efetivamente ele trouxe para a empresa que ele veio? Né? Ele tem esse perfil sedutor e tudo mais, que um vendedor muitas vezes tem que ter mesmo, né? O vendedor é aquele que te encanta. Mas e aí, ele traz resultado com isso, ele só fica aqui no oba-oba, né? Só blá, 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 e não trabalha efetivamente, né? Não traz nada. Ah, não, Então, exatamente. Mário, a gente pode aproveitar um perfil desse, se eu tiver um perfil de uma vaga assim. Agora eu tenho um perfil de um cliente que é uma pessoa extremamente séria, extremamente focada em resultado, muito rígida, que não gosta de papinho, ele gosta de entrega, entrega, entrega e não é de conversar. Então, não é esse perfil. Então, aí eu não consigo aprovar. Mas, assim, não tem, assim, um ruim e um bom. Tem o perfil que eu preciso, É entendeu? o que a Para cá não tá. necessidade. Agora tem comportamentos negativos realmente que a gente precisa avaliar. E aí, se ele teve um Vale a pena. comportamento negativo aqui, pode trazer para as próximas empresas, né? Não, entendi. Porque eu acho importante a gente salientar isso, que às vezes a gente começa a conversar, dá a impressão que, poxa, só porque o fulano, o candidato não tem aquele perfil que você está procurando, ele é uma pessoa com perfil encantador, não significa que ele seja uma má pessoa. Ele só não é adequado para aquele perfil que você necessita, né? Acho que é bacana a gente Exatamente. trazer isso para a O conversa, que né? pode Isso, não é que é uma má pessoa. O que pode acontecer é você perder a rédea e você não entender o perfil dele, porque quem dominou foi ele, aí você se encanta pelo que ele falou e você esquece o perfil que você tem. Aí você pode colocar ele no lugar errado, entendeu? Ó, só aproveitando aqui, o Kleber nos perguntou como se tornar imparcial, não preocupa, não procurando no candidato uma postura como a nossa. E aí, é possível uma postura Kleber, perfil que é a nossa? essa pergunta do Kleber é bem bacana, porque eu tinha até anotado numa pauta aqui em relação a isso. O que acontece? A gente, muitas vezes, e isso está muito relacionado no momento da decisão também, né? Então, não sei se é isso que o Kleber quis dizer, mas, por exemplo, você procura uma pessoa muito parecida com você. Acho que é isso que ele quer dizer, né? A gente Então, você tende a querer procurar o nosso espelho, né? nosso espelho. Só que a gente precisa entender também que as pessoas diferentes nos completam, né? A Lei até colocou o autoconhecimento. Por que é importante esse autoconhecimento? Porque, assim, se eu sei quem sou eu vou buscar alguém que me completa. E esse alguém que me completa, muitas vezes, é diferente de mim. Né? Ele não é uma pessoa, porque assim, se eu tenho uma deficiência em matemática, aí eu vou procurar alguém que é muito bom em cálculos, totalmente diferente de mim, mas faz parte da minha equipe e me completa muito, né? Então é muito importante você se conhecer para você saber o que você está procurando. Agora tem uma imparcialidade na entrevista que ela pode ser muito fatal na hora de você tomar uma decisão. Então, por exemplo, o Kleber vai lá e entrevista uma pessoa que tem uma história muito parecida com a dele. Poxa, esse menino começou igual a mim, começou lá no Senai, começou não sei o quê, nananana. Nossa, olha onde eu cheguei. Então, vou apostar nele, ele pode chegar. E aí você se envolve emocionalmente com esse candidato. Só que ele não é você. E aí, quando você contrata, você fala, nossa, ele não tem nada a ver comigo, com esse perfil. Porque eu olhei a história, a trajetória dele, eu vi que era muito parecida com a minha, mas ele não tem o perfil que eu precisava aqui.
né? Diferente de mim, né? Então você acaba se confundindo nisso, com histórias parecidas com as suas, né? Ou então tem um outro ponto também que é bem comum, que é a questão de você contratar uma pessoa que tem uma história triste também, né? Então, assim, poxa, ele precisa. Michele, eu vou decidir porque ele tem 4 filhos, ele está desempregado, não sei o quê. Ok, ele precisa, mas isso pode ou não significar algo, né? Pode ser que ele precisa e ele batalha e é pelos filhos e tudo mais, e pode ser que acontece muito, pode ser aquela pessoa que tem um monte, né, assim, uma situação difícil financeiramente, mas aí ele acaba pisando na bola e infelizmente não deu a devida importância à oportunidade que ele teve. Então, assim, voltando, se a gente decidir pelo coração nesse sentido, você foge daquele perfil que você precisa para trazer um resultado para sua empresa, né? Então, nessas horas é importante você tá assim, vamos dizer, bem lúcido, né? E conseguir se distanciar ali e escolher pelo perfil ideal, né? E não pela sua autoimagem, vamos dizer assim, né? Pela sua... Ó, Porque Michele, parece com você com o coração, né? Porque você ficou comparecido com a história. E é outro encantamento. Você se envolve com a história, só que você não enxerga o tá que por realmente trás. você precisa enxergar ali. Sim, sim. Ó, o Caleb mandou aqui, boa noite. Boa noite, Caleb. Mande a Oi, sua Caleb. solicitação aqui para você entrar aqui e conversar com a gente, né? Então, Michele, eu achei assim sensacional e eu queria te perguntar, perguntas assim importantes. Você é que assim, as perguntas importantes a gente já deu, já disse pro pessoal, né? Tipo de pergunta que você pode fazer para o candidato, né? Assim, o que você acha assim essencial? Como é que eu posso dizer? Na hora de você conversar com o candidato, você acha que teria alguma uma série de perguntas, assim, questões básicas para a gente poder tentar entender um pouco melhor o perfil do candidato? Existem algum padrão, assim, alguma trinca de ases, vamos dizer assim, que possam nos ajudar? Para você traçar o perfil dele. Isso, Oi, para você Caleb. pensar. Boa noite, Michel, tudo bem? Oi, Mari, boa Boa Oi, noite. noite. Caleb, Boa boa noite, noite, pessoal. bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou Pô, aí na é, correria, cheguei um pouquinho atrasado, mas estou aí. É isso aí, que bom, Caleb, que você conseguiu. Bom, então assim, Mari, eu gosto, a minha trinca de asas aí, que eu gosto bastante, é você. Às vezes a gente se prende muito na trajetória profissional dele e você esquece quem ele é, né? Então, por exemplo, eu vi até uma palestra esses dias de uma pessoa que trabalha no LinkedIn. E ela falou algo bem interessante, que na entrevista das pessoas lá no LinkedIn, eles falam assim, eu quero saber de você o que não está no LinkedIn, né? Quem é você que não está ali, E no né? Eu LinkedIn achei todo mundo isso é bem perfeito, né? legal, porque tem lá todos os seus resultados, os seus gestores, pares, todos falando de você, mas é um perfil muito profissional, é muito sério, é muito frio ali. Então, é saber quem essa pessoa é de verdade, quais são os valores dela, né? É porque quando você entende quais são os valores que ela não abre mão, por exemplo, uma vez teve um rapaz que falou para mim que o valor dele era segurança no trabalho. Aí eu falei, pô, legal. Então quer dizer, se o cliente pedir para você subir no telhado e você não tiver com o cinto, você vai subir? Jamais, Michelle. Jamais. E aí eu começo a pensar, a empresa que ele vai trabalhar tem esse valor? Não tá nem dá EPI. Esse menino vai ficar um dia trabalhando aqui, entendeu? Então, assim, é um valor para ele isso. Tanto é que, inclusive, a gente chegou nisso porque ele tinha saído da última empresa por conta desse motivo. Então, tá vendo a importância? Só que eu só cheguei nisso não foi pelos aspectos assim profissionais. A gente foi caminhando, caminhando, chegamos nisso. Ele estava constrangido em falar isso para mim. Eu falei, não, é importante você falar isso na entrevista, é um valor seu, você não, né? Então, assim, os valores familiares, por exemplo, pessoas que saem da empresa para cuidar da mãe, da avó, sabe, da família. Então, você sabe que o primeiro lugar está a família. Ela vai pedir demissão para cuidar da família. É um valor dela. Você vai julgar isso? Não, é o valor dela, isso pertence a ela. Então, você vai conhecendo a pessoa, quem realmente ela é. Né, acima de tudo. Tem um perfil de um. A Lê fez uma questão aí que eu já vou falar das entrevistas por competência também.
Tem uma questão importante que eu gosto muitas vezes de perguntar para aqueles tipos de candidato que é aquele não me lembra, ele não lembra de nada, né? Então, assim, por que eu saí dessa empresa? Eu não lembro. O que aconteceu aqui? Eu não lembro, não lembro, não lembro. Então, assim, você começa, por exemplo, essa questão de não lembro, ele também tem uma resposta subliminar ali, que esse não lembro, que está querendo esconder alguma coisa. Em algum momento, você tem que perguntar de forma diferente para ele lembrar. Entendeu? Então, por exemplo, teve uma redução do quadro. Toda empresa que ele sai, redução do quadro. Tá, mas nessa redução do quadro, quantas pessoas saíram? Só eu. Entendeu? Aí ele já entregou. Foi uma redução do quadro aleatória, né? Foi bem focada ali nele. Aí você já pega, nossa, mas... tá. Mas sem julgamento, né? Assim, a gente tá ali para avaliar. Então tá, então foi só você. E o que aconteceu, né? Para que você tenha sido escolhido naquele momento. E aí você, aí dali vai e caminha. Então, uma resposta dele já faz assim, já aprofunda em N respostas. E tem uma outra coisa também que eu gosto quando você entra na questão familiar, para você não fazer uma pergunta tão direta, então você fala assim, se eu perguntar para pessoas da sua família, seu pai, sua mãe, que te conhecem muito bem, o que eles falariam de você? Não sei. Tá, como que é o nome da sua mãe? Nos põe a pensar, hein, Michele? O que será que falariam de mim? O que será? Te põe para pensar, né? Porque cada um é aquilo que sua mãe né? Te coloca, né, para refletir ali. E às vezes ele fala, aí às vezes dá aquela risadinha. Minha mãe vai falar, vai estudar. Então, te coloca na terceira pessoa ali. Então, o que falariam? Tá. Eu não sei o que minha mãe falaria. Como que é a sua mãe? Conta um pouquinho mais sobre ela. E com quem você se parece mais? Me parece mais com a minha mãe, me parece mais com meu pai, me parece mais com uma professora, com uma tia, enfim. Tá. E o que eles costumam falar sobre você no momento de lazer? Né? Com quem você se parece mais? Eu pareço mais com a minha mãe. Mas não fisicamente. Com quem você se parece nas características? Com ela. Porque ela é muito determinada. Como você enxerga a sua mãe determinada? Nisso. Nossa, ela estudou, fez supletivo, era dona de casa, se esforçou. E como que você se vê parecido com ela? Porque eu também parei de estudar em determinada época da minha vida, e me esperei nela. Enfim, então você vai colocando essas pessoas para fazerem parte aí desse momento na vida dela, né? E aí você vai conhecendo sobre ela. E depois os aspectos profissionais vão caminhando, porque a pessoa chega muito pronta para falar do aspecto profissional, né? Ela vem mais ensaiada para isso. Aí quando você pergunta quem ela é, tirando esse uniforme, aí você descobre mais sobre ela, né? Você desnuda a pessoa real que vai estar ali, né? E até é um momento até de uma autorreflexão, porque nem todo mundo para pensar e as pessoas não estão esperando que você pergunte, mas essa perguntinha que tá rolando aí no Instagram, né? E fora do Stories, vocês sabem? Como você é fora do Instagram, do LinkedIn? Quem é você fora do LinkedIn? A gente não espera, a gente espera que a pessoa pergunte, geralmente, do trajetória profissional. E aí você tira um pouco, né? Ela daquele lugar ali que ela já veio mais ensaiadinha. Não que aquilo não é importante, óbvio que você precisa entender a trajetória dela, né? Mas aí você perguntando mais quem ela é, inclusive essas perguntas já te respondem como ela é no profissional, porque é como eu falo, a gente não é uma máquina que desliga quando você entra na empresa. Você é um ser humano, você é uma pessoa. Então, quem você é aqui com a sua família, você também é lá, é lógico, de uma forma mais polida, você tem que respeitar as regras da empresa e tudo mais, mas essa é você, né? Senão, não dá pra gente vestir um personagem aí o tempo todo, né? Em algum momento você vai mostrar a sua verdadeira faceta. E respondendo aqui a pergunta da colega, a entrevista por competências, o que viria a ser isso? Entrevistas por competências? Então, as entrevistas por competência são muito utilizadas na área de recursos humanos, né? O que é a entrevista por competência? Você coloca uma situação para que a pessoa responda para atender aquela competência. Então, por exemplo, a competência para você entender se essa pessoa é uma pessoa focada em metas e resultados. Então, você vai perguntar assim para ela, conta para mim uma situação que você foi cobrado sobre metas e resultados que você tem atingido. Conta para mim uma situação que você não conseguiu atingir, como que você lidou com isso? Então, você fala da meta e você já entende também
uma outra competência que é a frustração dela em não atingir metas, por exemplo. Entende? Aí, liderança. Conta para mim uma situação que o time conseguiu te seguir, mesmo você não tendo o cargo de líder. Aí você tá, poxa, eu já assumi aquela liderança sem mesmo liderar. Então, você tem um livro, inclusive, da Maria Odete Rabaglio, que é bem antigo, aí da época que eu era estagiária ainda. Ela tem um arsenal de perguntas, eu mesmo tenho várias perguntas aí também, que em arquivos que a gente segue para você. Cada competência você coloca uma pergunta para essa pessoa te responder. Bem bacana. Ô, Michele, eu ouvi você falando aí, e eu já tinha ouvido o pessoal falar sobre o equilíbrio da razão e emoção na hora de contratar, né? Então, tem gente que vai defender, né? Que quando eu estou contratando, eu vou usar 50% da emoção e 50% da razão para trazer essa pessoa para dentro do meu time, né? E ali dentro de cada lado eu observo, né? Tanto a parte técnica quanto a parte natural das pessoas e também a parte emocional. Eu queria que você comentasse um pouquinho, poxa, se realmente isso é válido, né? Se eu levo em consideração mais o emocional, mais o racional na hora de trazer uma pessoa para dentro do time. Caleb, eu acho que a emoção, na hora de você trazer, ela acaba te atrapalhando um pouco e te influenciando. É óbvio que assim, você vai trabalhar com uma pessoa que vai trabalhar com você, vai estar 24 horas ali com ela, né? Você vai viver mais com ela do que na sua casa. Então, você tem que ter uma conexão, você tem que se sentir conectado com essa pessoa. Então, óbvio, entra o emocional nesse momento. Mas, se você se compadece por alguma questão emocional da história de vida dela, porque ela precisa trabalhar, porque ela tem uma história parecida com a sua, igual a gente falou um pouquinho mais cedo, de uma história parecida com a sua, no sentido de, poxa, olha, ele batalhou como eu, fez a mesma trajetória que eu, você se conecta no sentido de até se confundir, né, com ela, nesse sentido, e aí, se você decidir por isso, é muito provável que você decida errado. Então, é assim, você tem que decidir pela sua razão. Assim, poxa, eu preciso contratar uma pessoa que tenha um conhecimento X, com um perfil de liderança, que tenha ficado em indústrias farmacêuticas, que tenha liderado tantas pessoas e tal. Esse daqui tem tudo isso, mas a história de vida desse é mais difícil. Então, entendeu? E aí você vai colocar esse história difícil no cliente, mas ele não vai entregar o que você precisa. Ruim para você e para ele também, porque ele vai sair dali frustrado, né? Porque ele vai falar, poxa, eu sou incompetente aqui, eu estou no lugar errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Teve uma pessoa que solicitou a entrada, foi o Leonardo Alves, eu não sei se você está aí, se tem alguma pergunta para fazer, pode lançar aqui no chat, tá? Não deu tempo de pegar aqui sua solicitação para entrar no chat, mas fica à vontade para perguntar aqui para a gente, tá bom? Pode seguir lá, tá? Ô, Mário, tem uma pergunta aí, eu acho que da Jennifer, uma amiga minha também. Tá, que eu não consegui pegar aqui. Se você conseguir, eu tô tentando voltar. Meu chat tá um pouco lento. Retorno. Eu vi rapidinho, mas eu acho que ela falou sobre o óbvio da pessoa sempre falar que ela sai porque foi uma reestruturação. Hoje é isso que você quis dizer? Depois você posta de novo aí. Tá aqui a pergunta dela. Fica muito óbvio você dizer que foi desligada da empresa por conta de reconstrução? Eu acho que é isso. Reestruturação, desculpa. Fica muito óbvio. Exatamente. Geralmente, essa ainda mais depois da pandemia, né? Agora tudo é a pandemia. Eu saí por causa da pandemia. E realmente aconteceu mesmo de muitas empresas fecharem pela pandemia. Mas se você realmente saiu da empresa por uma reestruturação, foi uma reestruturação. Só que eu, como entrevistadora, eu vou querer entender que reestruturação foi essa. É igual a gente falou, redução do quadro, mas só saiu você, né? Então, assim, como que foi essa reestruturação? Foi uma reestruturação porque trocou a diretoria. E esse diretor não trouxe a equipe dele. Também é comum isso acontecer, né? Mas você poderia ter feito algo para esse diretor ter gostado de você? Teve essa oportunidade?
né? Então, assim, o que que fez? Ah, não, o outro diretor era muito bacana, esse não foi muito com a minha cara. O que que aconteceu uma situação que fez com que ele não fosse muito com a sua cara? E aí você vai investigando. Toda a resposta do candidato você vai devolver investigando para ele. Nunca deixa nada passar. Hoje mesmo eu tive uma entrevista onde uma pessoa falou assim: poxa, por que que você se considerava tão bom? Por que que você foi promovido? Porque eu desenrolava. Ah, você desenrola. Tá, legal, você desenrola. O que que Assim, é porque eu era desenrolar? top, meu. Porque eu era top, por isso que eu fui promovida. Exatamente, era o mais top da Eu turma. era o top, meu. Mas legal, mas o que que é desenrolar? Eu preciso entender. Eu não posso aceitar tudo, que é aquela coisa, entrevistador é o chato, né? Porque a gente pergunta e pergunta da pergunta e transforma a resposta em pergunta. Mas é isso, gente. A gente não pode sair com dúvida. Porque se você sai com dúvida, você pode reprovar um ótimo candidato e aprovar um candidato que não tem nada a ver com o seu perfil, né? Então, o que que é? Tudo que ele disse é o que que é reestruturação? Como foi a reestruturação? Me explica o que aconteceu. E aí o que a Jennifer falou, fica óbvio, fica óbvio. Eu, particularmente, quando falo reestruturação, eu não só, ah, tá bom, vamos para a próxima. Não, me explica, né? Ô, Michelle, deixa eu te perguntar aqui, ó. O Kleber Martins está perguntando como lidar com o famoso QI. Eu tenho uma observação a fazer, que um dia, eu tive um professor na faculdade, que um dia, numa aula, ele estava comentando, né? E não, porque eu, uma empresa tal, eu indico, sei lá, alunos dele, que ele eram ótimos alunos, e ele queria indicar para as vagas, né? E aí ele falou assim, vieram falar para mim, ah, você não vai mais indicar? E ele falou assim, ah, indicar para quê? Todo aluno que eu indico, vocês não contratam? Se eu estou indicando, tem que ser contratado. Entendeu? E vai Você, bem de esse é o encontro com o que o Kleber aqui falou, entendeu? Como lidar com esse QI, né? Gente, eu vou falar, olha, eu como RH, tem uns QI que eu falo, ai meu Deus do Que é céu. só BO, né? Na sopa de Olha, filhos, é, tem QI que é BO. é BO. Porque o que acontece? Depende quem é esse. Primeiro assim, né? Quem é o QI? Se o diretor falar contrata, Aí, obedece quem tem juízo. Tá bom, eu falo, ok, essa pessoa é pra eu contratar? Porque assim, gente, se é para contratar, para que tem um RH? Eu questiono, eu sou mais chata, né? Por que você tem um RH que tem um monte de teste que avalia e você fala contrata? Não precisa de mim aqui. Então, deixa eu fazer meu trabalho também. Então, eu vou lá e falo, eu vou entrevistar. Eu entrevisto. Todos os QIs são entrevistados. Pela minha equipe, né? Por mim ou pela minha equipe. Então, a gente entrevista, a gente faz o parecer, a gente faz o teste e dá o veredito. Qual é o veredito? Não aprovei. Ele não tem. Eu vou lá, falo pro fulano que teve o QI, falo assim: olha, é o seguinte. Você está indicando essa pessoa para esse cargo, ele é seu amigo, ele é seu parente, ele é seu primo, é para entrar, tá? Ele tem esse perfil, o perfil da vaga é esse, por isso que eu não aprovo, eu dou o meu parecer. Mas você quer que ele entra? Você tem esse poder de decisão? Tem, então tá bom, só que você está ciente do meu parecer, tá por escrito, tá por e-mail, tá lá no sistema, tá tudo. Então, a gente tem que lidar com os QIs, né? Agora eu vou falar um ponto positivo do QI também. Eles me ajudam, os supervisores, né? As pessoas em geral, assim, eles conhecem muitas, estão muito no campo, muito ativo, tem muitos amigos, aí fez Senai, aí fez engenharia, eles conhecem muita gente. Então, eles me ajudam muito com as indicações. Inclusive, hoje, em reunião com a minha equipe, a gente falou disso, que o que mais fecha a vaga mais rápido são as indicações. Então, ajuda. Mas, desde que a indicação, ela passa pelas mesmas etapas do processo que o não indicado. Também não é justo, né? Porque eu indiquei, ele não faz entrevista, não aguenta a chata da Michelle, ele perguntando um monte de coisa, né? E passou, não, ele passa pelas mesmas etapas, depois a gente dá um parecer. Tá? Então, passa por isso, mas é uma saia justa, né, Kleber? O Kleber sabe disso, é uma saia justa, porque você precisa falar assim, poxa, é o indicado do fulano, tem que aguentar. Dependendo de quem está indicando ali, né? Se é o dono ou se é, né, uma pessoa que tem um certo poder ali, a gente tem que lidar com isso, mas a gente dá o nosso veredito. Agora, se você trabalha com uma pessoa que é QI, você não pode mexer, aí é complicado também. Só que você tem que posicionar. Eu não estou entregando o resultado, porque esse QI não entrega, posiciona. Tem que falar, entendeu? É delicado, mas tem que falar, né? Caleb, você tá Sumiu o aí? seu som, né? Voltou. Viu? Ah, tá, não, desculpa. Falha técnica aqui. Voltou. Você falou alguma coisa, Mari?
Não, não, eu não falei, eu ia perguntar porque eu achei que o Caleb tinha caído. Deu uma travadinha aqui pra mim, Uhum. mas vamos lá, vamos continuar. E Tô aí, aqui. Eu tô meio quietinho aqui que eu tô com a bateria fraca, mas tô por aqui. não, tudo bem, tudo Recarrega bem. a bateria aí, Caleb. A semana foi tensa, É, mas vamos que vamos. É isso é aí. Sexta-feira, né? Chega cedo É, e já tá. sexta-feira, final de ano, tá todo mundo na correria agora para encerrar, fechar, bater meta, encerrar o ano bem, então tá todo mundo corrido mesmo, exatamente. normal. Verão Ó, entrando, né? pois é, verão, ó, temos aqui da Gami Martins, está perguntando. O gestual do candidato diz muito sobre o perfil que a vaga exige? Os gestos A que ele forma faz. como gesticula, É, né? acredito que seja Então, mais gesticular. isso. Linguagem corporal, né? Eu gosto de prestar atenção em todos os detalhes, porque lembrando que a gente até falou disso na primeira live, né? Que o candidato também está nos observando, né? Ele observa se a gente está cumprindo o horário, como que é a nossa receptividade. A gente é o cartão de visita daquela pessoa em relação à empresa, né? Agora, o gestual diz, o corpo fala, né? O corpo fala muito, né? Então, é que agora na pandemia a gente não aperta mais a mão das pessoas, mas sempre gostei de apertar a mão dos candidatos. Então, você sente um pouco da energia, né? Do aperto de mão, o olho no olho, aquele corpo para frente, né? Que O fala, candidato tem isso aquela sim. mão de alface, né? Que você pega, parece que você está pegando uma sacola que está caindo ali, né? Que o cara não tem, a pessoa não tem firmeza na mão que ela aperta. Não, aí você fala assim, energia nenhuma. A gente aplica teste para sentir energia e tudo mais, mas o corpo fala muito, eu observo bastante, assim. Aí você fala assim, no online você consegue ver se o corpo fala. Eu gosto de pedir para a pessoa afastar um pouquinho a câmera, para poder ver mais. Assim, por exemplo, onde eu estou aqui, vocês conseguem ver que eu falo, né, com as mãos, assim. Eu acho que, porque é uma outra dica aí, gente, dica para o candidato. Às vezes o candidato coloca a câmera na testa, né? E aí você nem fala, olha, você pode afastar mais um pouquinho e tudo mais. Então, assim, gente, se você vai fazer uma entrevista também, posiciona legal a sua câmera, vê antes, faz um ensaio, vai num ambiente onde não tem tanto ruído, né? Onde não tem tanto som. Aí o candidato vai fazer entrevista com você e tá de máscara. Né? Como que você vai? Você não, já está à distância, você não consegue nem ver como ele fala, então não. Então, gente, essa questão de gesticular, olhar, prestar atenção, ou aquele candidato fica assim, ó, né? É isso, pode. Michelle, trabalhei. Então, isso daí é energia. Se nem ali na entrevista ele tá com aquela energia, imagina no trabalho. Então, eu observo sim, eu acho que isso conta bastante. Como ele se posiciona ali perante a quem está querendo aquela grande oportunidade, eu quero fechar a vaga também, eu quero um bom candidato, mas ele também tem um grande interesse nisso, né? Deixa eu fazer um comentário. Eu já queria puxar numa outra pergunta. Essa questão aí, a gente passou por isso na empresa lá recentemente, né? A gente está fechando a contratação e aí teve aquela bateria, a gente foi funilando e chegamos em 3 candidatos, eu acho, e 2. Aí eu estava conversando lá e aí vamos contratar quem? E a gente começou a entrar por esses pontos, né? Falou, não, aquele dia que ele veio mais relaxado, era um cara mais relaxado, o cabelo estava meio bagunçado, ele chegou, já se jogou assim e tal. E aí eu peguei muito, observei muito no como ele falava que fazia as atividades dele, né? Então, a partir do jeito que ele se portou lá, né? Do jeito que ele sentou na cadeira, que ele gesticulava, que as palavras que ele falava e os trabalhos que ele falava para mim que ele fazia, eu comecei a montar um quebra-cabeça de como seria a atuação dele, né? Falei, não, então esse cara me parece não ser tão organizado no dia a dia, né? Então, comecei ali tentar fazer um quebra-cabeça da área de trabalho dele. Então, falei, acho que esse cara não é tão organizado. Aí veio um outro que já parecia mais centrado, né? Já estava mais ereto, já conversava. O jeito que falava, como que você fez uma atividade? Eu fiz assim, fiz assim, fiz assim, fiz assim. O jeito que ele falava, o passo a passo, a forma que ele me explicava, eu falei, não, esse cara está mais organizado. E foi aí que a gente decidiu. Eu falei, ó, tecnicamente o pessoal está mais ou menos aí no mesmo nível, né? E agora, qual que é o outro ponto que a gente vai buscar?
Ah, então vamos ver esse cara aqui, ele se comporta mais dessa forma, então vamos fechar por esse. Então foi um ponto que a gente usou para trazer o cara para dentro do time. E aí eu observei, né, no pessoal que veio falar com a gente, que a questão acho que foi só um, eu acho que veio assim bem mais arrumadinho, né? Não que os outros vieram sem se arrumar, mas antigamente se falava muito daquela entrevista que se tinha que ir todo arrumado e tal, e as pessoas colocavam um social e às vezes colocavam um sapato, né? Não usava jeans e tal, e evitava essas roupas mais casuais. E eu observei que o pessoal que veio bem tranquilo. E para nós, né, não é algo assim que você fala, poxa, esse cara aqui não veio de roupa mais. Não, esse cara não serve para mim. Até porque a gente observou outras coisas, né? Lógico que aquele que veio mais desarrumado perdeu pontos, né? Vamos colocar assim. Mas de uma forma geral, isso não é o ponto crucial que a gente busca. E aí, o que seria o questionamento? Eu fiquei observando isso, né? Falei, poxa, o pessoal não usa mais uma roupa certinha para ir fazer entrevista? Caiu essa em desuso? Aí, E Jesus, como que cada está vez isso? mais. Hoje, isso ainda assim, algo observado? É algo que, não, isso aqui a gente olha assim, as pessoas precisam continuar se arrumando bem para a entrevista, colocar um social, colocar uma camisa social, colocar um sapato, não usar tênis, não usar isso, não usar aquilo e tal. Isso é um ponto ou já não se olha tanto mais para isso, né? E procura outros quesitos nas pessoas? Então, Caleb, vou responder de uma forma geral primeiro. É assim, é, de uma forma bem geral, você vai fazer uma entrevista, você tem que olhar para sua aparência adequada. Então, por exemplo, mulheres de decote, blusinha de alcinha, tudo isso é observado, né? Homem vai de calça de moletom e tênis. Então, assim, eu acho que você pode, sim, um pessoal de uma equipe mais técnica ir com uma calça jeans, mas uma camisa, né, limpinha, passadinha, o cabelinho ali, passar um gelzinho, barba feita, né, cabelinho cortados. E isso, igual, uma vez uma candidata foi com uma barriguinha de fora para a entrevista. Né? Então, ela poderia ser uma boa candidata? Poderia, mas ela tinha que ter uma percepção da aparência, porque a imagem é o primeiro que você olha, é a primeira visão, é o primeiro julgamento que você tem. Né? Então, é óbvio que a gente tem que ter bom senso para se vestir. Agora, o que você falou, social. Eu trabalhei numa empresa que, quando o diretor entrevistava, ele entrevistava os coordenadores, gerentes e supervisores. Todos passavam por ele numa etapa final. Esse candidato vinha para mim, se ele para mim, natural. Ele podia vir com uma calça jeans e uma camisa. Se eu gostei desse candidato, estava dentro do perfil, ia passar para ele, eu já falava, olha, você vai ter uma entrevista com o diretor, lá você tem que ir de social. Blazer e calça social, sapato social. Com ele tinha que ir. Porque era uma exigência dele. Era uma exigência dele. Ele só atendia o candidato social. Mas, se eu estou entrevistando uma pessoa da área técnica e ele está com uma calça jeans, tênis, mas ele está bem arrumadinho, assim, não tem essa exigência. E aí é onde você fala de perfis de empresas, né? Tem empresas que são mais casuais, tem empresas que são lá onde eu trabalho, as pessoas vão trabalhar de tênis e não tem problema nenhum, né? Onde eu trabalho tem muita escada, então, lógico, as meninas evitam de ficar indo de saia e tudo mais. Então, é o bom senso de cada um e a gente dá algumas normas de conduta ali, de vestimento e tudo mais. Agora, por exemplo, você trabalha na Chili Beans. É um perfil totalmente diferente. Eu tenho um amigo de RH, inclusive, que já trabalhou na Chili Beans. E aí ele falou que na entrevista para ele falaram, você tem tatuagem? Aí ele falou, tenho. Tem piercing? Tem, pode vir. É o perfil deles. Não, entendeu? Não tem. Aí uma pessoa toda arrumadinha, eles vão reprovar o cara de social. Toda engomadinha, Né? não vai passar. Então, é perfil de empresa, né? Então, o cara para trabalhar, um vendedor de shopping, né, que trabalha em loja. Então, é um pouco de sentir um pouquinho o perfil. E outra, quando a pessoa. Aí você vai, geralmente numa primeira entrevista, mais arrumadinha. Depois que você entra, você vai sentindo como a empresa é, na integração, você vai tendo aquelas dicas, né? Mas isso diz muito de como você é, cara. Igual você falou da organização, né? Uma pessoa mais organizada, mais preocupada com a aparência, com esse bom senso, né? Então, já diz bastante sobre a pessoa aí, como ele vai nessa primeira preocupação com a imagem que ele tem.
Você não precisa dar dica. Agora, eu vou dar um último exemplo. Eu comecei em agência de empregos. Agência de emprego é porta aberta, aparece tudo que você pode imaginar, né? É aberto para todas as funções, todas as funções. E aí, uma vez, eu estava com uma vaga de pedreiro. E foi um senhorzinho fazer entrevista comigo. Muitos anos atrás, uns 20 anos isso já. Eu adorei, aprovei ele para a vaga, mas ele, tadinho, ele foi de chinelo Havaianas para entrevista comigo. E aí eu falei assim, olha, nem lembro o nome dele agora, eu falei, olha, eu gostei muito do senhor. Acho que o Caleb tá caindo a conexão aí, Mari. Eu acho que ele deve estar instável lá, mas pode continuar. Pode continuar, eu tô... Então, aí ele foi de chinelo Havaiana, ele estava passando em frente, viu a placa da vaga, entrou, mas eu adorei. Aí eu falei, olha, mas o senhor vai para a empresa fazer uma entrevista. Então, quando o senhor for para a empresa, o senhor coloca um tênis, uma calça jeans, né? Toma um banho, se arruma direitinho, o senhor vai para a entrevista. Aí dei a dica para ele. Ele, não, tudo bem, Michelle, fica tranquila, eu vou me arrumar, chegar em casa, tomar um banho e vou para a entrevista. Porque não dava para ele ir direto para a entrevista, né? Então, assim, você dá a dica e ele foi aprovado. Então, você pode dar dicas para as pessoas, né? Dicas de, por exemplo, vai fazer uma entrevista com o diretor, olha, ele não gosta disso, ele não gosta de atraso, ele não gosta, sabe? Você dá algumas dicas aí, se você aposta nesse candidato, para que ele tenha chance de dar certo também, né? Então, a questão da aparência tem o básico, mas tem o perfil também de cada uma das empresas que você vai sentindo, né? Tem empresa que você só pode de social, de sexta-feira você pode mais casual, né? Eu já trabalhei em empresas com esse perfil também. Hoje eu trabalho numa empresa que tem um perfil bem mais, eu vou dizer assim, mais descolado, né? Então a gente pode trabalhar de calça jeans. Se você quiser, você pode trabalhar de tênis todos os dias, mas você também pode ir de social, não tem uma regra. Mas também trabalhei em lugares que de segunda a quinta era uniforme, e o uniforme era puxado para o social, né? E na sexta-feira é que era a que a gente chama de Casual Friday, né? Que é a sexta-feira você pode estar liberado do jeito que você quiser, né? Mas cada empresa realmente tem uma cultura e tem uma maneira de agir, né? Michele, deixa eu só te falar, ó, chegamos às 9 horas e 3 minutos, temos aqui 1 hora de live, passa rápido, né? A gente nem Muito percebe, rápido. Nossa, muito rápido. O entendeu? papo gostoso com vocês, passa rápido mesmo. E com o pessoal Sim, que participa, né? sim, com certeza. Ó, atualmente a gente está aqui com 8 pessoas. Eu quero agradecer demais a presença de todo mundo que está aqui ainda e de todos aqueles que passaram por aqui também. Todos aqueles que fizeram perguntas também, são sempre muito bem-vindos, né? E eu queria ver com você, Michele, para você, assim, só para a gente encerrar, né? Mas antes de encerrar, 3 pontos, assim, chaves que você acha fundamentais nessa questão, assim, da entrevista com o candidato, né? Que você acha que seria bacana de ressaltar, né? Deixar essa mensagem aí pro pessoal. Tá. Primeiro, a empatia, né? Respeite o horário, não fique no celular, não faça com outro que você não gostaria que fizessem com você quando você for para uma entrevista. Então, respeite o candidato. Lembra que ele se disponibilizou, muitas vezes ele está desempregado e ele pegou várias condições para estar ali. No mínimo, né, a gente respeitar e o receber muito bem, né? O segundo ponto importante também é a escuta ativa, você realmente se desprender e prestar muita atenção nele, no que ele está falando, sempre, porque qualquer ponto-chave que ele falar para você, você vai usar nesse gancho para entender se ele tem o perfil que você precisa, para você não cometer uma injustiça na hora de decidir aprovar ou não, né? E o último ponto, que a gente acabou falando bastante, que é a questão da decisão, decidir sendo fiel ao perfil da sua vaga e não fiel ao seu coração, não fiel, né, à história de vida, não se deixar levar por emoção, mas fiel ao que você realmente precisa para entregar o resultado. É isso. Eu posso só acrescentar um 4 aqui, dá o retorno para ele, né? Dá um retorninho assim, RH, ou você que é dono de empresa, manda uma mensagem falando que ele não foi aprovado, porque, gente, cria uma expectativa tão grande, pensa que você já teve desse lado também. Então, assim, avisa que não deu certo, mas que você vai aproveitar o perfil dele para outras oportunidades. Mas é respeito também pela pessoa, né? Acho que É a primeira pessoa que eu ouço falar isso, viu, Michele? Essa sua dica, essa sua última dica, não que as outras foram muito importantes, mas essa do o encerramento, né? Porque querendo ou não, você criou ali uma conexão, gerou uma troca ali, né? E você faz o encerramento até para o candidato não ficar, como você disse, naquela ansiedade, expectativa.
Você não sabe o que que a pessoa está passando, então ela fica ansiosa achando que pode ser que a vaga dê certo, né? E ali naquele momento você educadamente diz que não foi dessa vez, mas que outras oportunidades podem surgir. Por favor, faça isso. É isso mesmo. Michele, deixa eu É só te isso, pedir uma, Mari. deixa eu só te pedir um favor. O Caleb não está aqui mais, mas vamos tentar fazer aqui um print da tela só para a gente postar aí nas nossas redes da segunda live dessa série. Vamos lá. Vamos. Peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, Ah, que eu mexo ela, Rê. muito. Obrigado, Rê. Aqui é uma amiga minha, Rê. Obrigado, Rê. Beijo aí pra você, viu? Obrigado por acompanhar a gente até agora, hein? Vamos lá, aqui, ó, Obrigada. mandar. Um, dois, três. Sorrisos, né? Ai, caramba, peraí. Porque, ó, tentei tirar aqui duas fotos. Oi, Mari. Foi, acho que foi. Só mais uma aqui. Bom, Mi, Oi? obrigado, viu? Quero Tá agradecer. bom. Não acabamos ainda, pessoal. Para quem tá aí, ó, ainda não acabamos a série de lives aqui. Essa aqui é só a segunda semana que vem. Vamos falar sobre um outro assunto muito importante, né, que já é a segunda a etapa posterior aqui à entrevista, né, depois da escolha do candidato. Então, fiquem ligados que a gente vai continuar falando, né, não percam segunda-feira essa próxima live e vai ter mais muito conteúdo aí. Te agradeço, Mi, por estar aqui com a gente, né, trazer esse conhecimento para o pessoal, conversar aqui com a gente. Agradeço todo o pessoal que acompanhou a gente aqui até agora, mandando perguntas e interagindo aqui com a gente. Obrigada, Maria. Eu que agradeço a confiança e a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui falando com as pessoas e com vocês. Obrigada, parabéns pelo canal, pela iniciativa de vocês. Muito sucesso, Obrigada, hein? tá bom? E aí Falou, a pessoal. gente vai fazer na próxima segunda, né? Aí a gente Isso. vai falar com o pessoal. Eu vou Combinado. só confirmar, mas ao que tudo indica é segunda-feira, às 8 da noite. A gente faz a live de encerramento. Vamos falar na próxima etapa, depois aqui que a gente escolhe o candidato, né? O escolhido. Vamos desvendar o Vou que escolher. acontece depois que você tem o seu escolhido ali para trabalhar com você, É isso aí, Mari. certo? Estamos juntos. Bom, é isso, Obrigada, pessoal. viu? Boa noite. Obrigada, Boa hein? noite a todos. Até a próxima, Obrigada. Tchau, pessoal. tchau. Boa noite, bom final de semana, hein? Obrigada para vocês também.